novo aprendizado que eu saí daqui. Obrigada, pessoal. E agora quero convidar o time, o Diego Brum, que vai apresentar sobre genômica dos dados. Genômica com dados, perdão. Olá, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? Sim. Tá, só um segundo, então vou compartilhar a tela. Tá aparecendo aí a apresentação? Sim. Certo, então eu me chamo Diego, estou representando o grupo Genômica com Dados, e a gente fez uma classificação de células renais. Tá? Então, atualmente, os estudos mais acurados sugerem que, em média, os seres humanos possuem 50 trilhões de células, são muitas células, certo? E dentro de cada uma dessas células, existem cerca de 30 mil genes que formam o nosso DNA. É importante entender que, independente do tipo de célula, seja um neurônio, uma célula muscular, nós encontramos os mesmos 30 mil genes. Bom, então, o que difere uma célula da outra? Embora as células tenham o mesmo DNA, elas ativam diferentes genes através do RNA. Então, existem genes que são comuns, por exemplo, os genes que são responsáveis pela geração de energia, já que toda célula precisa de energia. Porém, existem genes específicos que caracterizam diferentes tipos de células. Por exemplo, a célula beta, encontrada no pâncreas, é a única célula que produz insulina no nosso corpo. Bom, outra questão que é conhecida na literatura é que os rins têm baixa capacidade regenerativa. Portanto, é muito importante que, durante a gestação, os fetos desenvolvam rins saudáveis. Então, um dos objetivos dessa linha de estudos, referente aos rins, é determinar o que categoriza um rim saudável, ou seja, qual a quantidade de células e a distribuição de diferentes tipos de células que garante um rim saudável. Então, como é que isso é feito hoje em dia? Como é que essa classificação é feita? Como é que a gente determina quais tipos e quantidade de células estão presentes nos rins, por exemplo? Bom, existem certos métodos químicos e eletrônicos que conseguem identificar quais genes estão sendo ativos nas células, e através dessa expressão gênica, ou seja, quais os genes ativos, é possível classificar que tipo de célula a gente está observando. Hoje, grande parte dos profissionais faz isso de maneira manual, procurando genes específicos que caracterizam essa ou aquele tipo de célula, mas será que a gente não consegue treinar um modelo para fazer isso de maneira automática? Então, para reduzir o tempo gasto que geneticistas e especialistas na área têm com classificação de células, no nosso DCC nós temos como objetivo criar um modelo de aprendizado de máquina de classificação baseado nos genes de cada célula. Então, normalmente esse tipo de estudos são realizados em camundongos, certo? Por questões de ética. Isso não é um grande problema, porque os camundongos também possuem cerca de 30 mil genes, assim como os seres humanos. Na verdade, estima-se que existem apenas 300 genes diferentes entre nós e os camundongos. Então, a nossa base, o nosso dataset é composto por 8 mil linhas, que representam as células, e um pouco mais de 30 mil colunas, que representam os genes. Isso de um grupo de camundongos. Nessa figura no centro, nós temos a distribuição das classes, ou seja, das diferentes células renais. O especialista que forneceu o dataset para o nosso grupo considera que existam 19 tipos de células renais. Entretanto, isso não é um consenso na área. A quantidade de tipos de células varia entre 15 a 30, dependendo do especialista. Além disso, o dataset possui dados considerando duas dietas diferentes na gestação desses camundongos, com baixa proteína e quantidade normal de proteína. Então, percebam que essas classes, os tipos de células, não são bem distribuídas, né? Ou seja, não são balanceadas. Isso traz uma dificuldade a mais para o algoritmo de aprendizado de máquina, porque pode enviesar o algoritmo. Porém, existem alguns modelos que lidam melhor com classes desbalanceadas. Então, na análise exploratória de dados, algo que ficou bastante visível é que as dietas influenciam diretamente na distribuição das células, certo? E além da visualização gráfica, a gente também aplicou um teste de hipótese para confirmar se a distribuição dos tipos de células está, de fato, correlacionado com as dietas, e chegamos à mesma conclusão, que os tipos de dietas e quantidade de células presentes em cada grupo possuem relação matemática. Okay? A curva em azul ali seria baixo nível de proteína, e a curva em laranja seria a quantidade normal de proteína. Então, como eu comentei, o nosso objetivo é usar os genes para treinar o modelo, para determinar tipos de células. Entretanto, existem alguns genes que são muito mais ativos que outros genes, e muitas vezes esses não são os genes que caracterizam as células. Então, para reduzir a diferença numérica entre genes menos ativos e genes mais ativos, normalmente é aplicado um escalonamento nos dados usando uma função logaritma, que reduz essas diferenças numéricas. Então, aqui a gente tem uma ilustração de como a função logaritma escalona os nossos dados. Na parte de aprendizado de máquina, nós usamos 5 modelos diferentes para determinar qual seria mais preciso. Como fator de decisão, nós usamos a acurácia, que é o percentual de vezes que nosso modelo previu com sucesso o tipo de célula. Então, a gente observou que o Logistic Regression e o SVM foram os que obteram o maior percentual de acurácia, levando em consideração também que o Logistic Regression é um modelo bem simples e bem leve, né, em comparação aos outros. Então, conclusões. Como eu comentei, o nosso melhor algoritmo chegou em 89% de acurácia. Entre as 19 classes, ou seja, os tipos de células, nosso modelo não previu bem uma dessas classes, que foi a NetProg Stromal,
que é exatamente uma das classes que não é reconhecida por todos os especialistas. Alguns desses acreditam que essa célula, na verdade, faz parte de outro grupo de células. O modelo ficou bastante rápido e leve, por se tratar de um algoritmo simples, e bastante interpretável. Interpretável no sentido que é fácil de obter quais variáveis, ou seja, os genes que são mais relevantes para a classificação das células. Então, um agradecimento especial a toda a equipe aí da Sirius, que nos orientou nessa jornada do Fellowship, e um agradecimento também ao professor Giovanni, que nos forneceu o dataset com esses dados e esclareceu dúvidas referentes ao tema. Então, obrigado, estamos abertos a dúvidas. Obrigada, Diego, time, sensacional, parabéns. Tenho um meu fun fact é que eu sou engenheira de biotecnologia, e aí eu acho muito legal quando tem coisas de genética e afins nas apresentações, que eu fico viajando e lembrando das minhas aulas de genética, de imprinting gênico, uma das coisas mais legais que eu já estudei na vida. Agora quero aprender aqui com os nossos experts e ver as mãos levantadas para eu ver quem vai falar primeiro. Boa, Janis. Boa, time, muito legal. Acho que, né, conversamos bastante aí sobre os desafios do grupo, então estão de parabéns. Acho que vocês tinham um desafio ali super grande, era um dataset muito grande, já em termos de números para lidar. A gente sabe que vocês tiveram que passar com os desafios de onde rodar, no Deep Note, computador pessoal, e mesmo assim vocês conseguiram sair do outro lado. Acho que tinha ali um conhecimento técnico, né, bastante denso para entender de tudo que vocês estão falando, e é um ponto que a gente sempre trouxe aqui da importância do cientista de dados, de se aprofundar no tema, de entender, e até mesmo ver que vocês já conseguem levantar ali hipóteses de, poxa, tá vendo que o nosso algoritmo não conseguiu classificar tanto essa célula, talvez não seja mesmo, como alguns especialistas colocam ou não colocam, então várias derivações ali que podem ser feitas e em cima, várias frentes que vocês podem perseguir após isso aqui. Então, pode ser um bom caminho aí daqui para frente para vocês também, aprofundando nesse tema. E parabéns de novo, todo o grupo. Aprendi muitas coisas também que eu não sabia, então acho que é bastante legal de conhecimento ali que vocês trouxeram acerca do tema, né? Então, de novo, acho que parabéns aí, muito legal o trabalho. Eu já até comentei isso, né, Diego? Não é muito não é um tipo de tema que eu sei analisar, né? Então, eu vou por um lado que é meio que a dica de grandes indústrias que produzem produtos que têm um diferencial em termos de engenharia muito grande, assim. Como você tem um dataset muito grande, eu teria aplicado uma redução de dimensionalidade antes e criado algumas variáveis latentes em cima do teu dataset, para daí você chegar a essa etapa do modelo, tá? E por que eu faria isso? Primeiro, porque essa primeira etapa de redução de dimensionalidade, você criaria já alguns conhecimentos muito interessantes a partir dali. E a partir dela, criando esse modelo, o modelo subsequente que você trabalhou, eu acho que você começa a criar etapas analíticas dentro de um grande modelo de machine learning, assim, que já não é qualquer um que consegue copiar, entendeu? Você já começa a criar determinados conhecimentos ali que já não são tão simples de serem replicáveis, né? E não é só por causa do dataset, mas por causa das diferentes técnicas que você combinou sequencialmente ali. Então, eu acho que eu queria aproveitar a oportunidade do que você demonstrou para dar esse recado para todos os alunos aí, né? Que esse é um tipo de exploração que você pode fazer e que você traz uma complexidade de engenharia cada vez maior para o produto final que você desenvolve. Kleber, certo? Kleber, a gente pensou em, por exemplo, procurar quais eram os genes que eram mais característicos das células e usar esses genes. Então, o Heavens, que foi um grande colaborador aí na construção do código, ele, por exemplo, selecionou os 900 mais importantes e a gente chegou na mesma acurácia, na verdade. Só que o especialista, ele comentou que isso não é uma boa prática na área, porque daí tu acaba não enxergando, por exemplo, algumas mutações que podem ter em alguns grupos. Então, a gente foi recomendado a não seguir esse caminho. Mas, com certeza, é o caminho... Pode falar, Heavens, por favor. Desculpa te interromper. A gente tem o seguinte problema, Kleber, que esses datasets não vêm sempre com a mesma leitura de genes. De um experimento para o outro, podem ter mais ou menos genes, de acordo com o que é solicitado ou medido pela máquina. Então, se a gente fizesse a redução da dimensionalidade para os nossos genes, o nosso modelo não ia servir para nenhum outro tipo de dataset, provavelmente. Então, ao fazer um modelo genérico com o máximo possível de genes e depois selecionar, a gente conseguiu chegar a 900, que eram mais promissores,
Se esses 900 tiverem todos, a gente consegue criar uma espécie de padrão para a área, e daí tornar ele aplicável para todos os bancos de dados. Então, a gente teve que lidar com essa complexidade a mais da regra de negócio, entre algumas outras. Perfeito, bem explicado. Obrigado. Legal, gente. Muito obrigada. Parabéns, time.